mais uma vez nos encontramos nessa casa cristã de fraternidade, onde aqui já sentimos o nosso coração se serenando, principalmente com a música que conforta, que nos aproxima de nossa essência, que nos faz sentir realmente filhos de Deus, essência divina. Para esse nosso novo encontro, vamos, como sempre, colocar o nosso pensamento, o nosso coração em oração. Sempre com a gratidão que abre espaço para que cheguem mais bênçãos. É o reconhecimento de nosso coração, de nossa alma, de que recebemos muito e que também muito temos a oferecer. Agradecidos a Deus, o nosso Pai, Criador, a Jesus, essa luz, esse farol, a nos guiar, a nos direcionar os passos. Como na música, ama que o amor é leve, e ele assim o disse: meu jugo é suave, o fardo é leve. Que a gente tenha sempre isso em conta, que amar é leve, que possamos ter aqui mais uma vez nesse encontro fraterno o envolvimento dos nossos amigos espirituais a nos fortalecerem, a colocarem em nossas mentes, em nossos corações, as intuições, os pensamentos, principalmente para aqueles questionamentos que fazemos e que aqui trazemos nesta casa. Que tenhamos essa abertura, principalmente para recebermos a mensagem da noite, preparada com certeza, com muito cuidado, com muito carinho pelo nosso querido irmão Léo, filho dessa casa, neto de seu Hugo Gonçalves, de Dona Dulce, que ele possa ser amparado, que energias amorosas o envolvam e que a mensagem que aqui chegue possa tocar nos nossos corações, principalmente naquilo que ainda necessitamos, que sentimos deficiência, dificuldade. Que sejamos fortalecidos em nossa fé, que nunca nos falte o bom ânimo, a vontade de servir e de sermos melhores. Que a paz habite em nosso coração. Porque Jesus nos disse que a paz Ele deixava, que a paz Ele nos dava, que possamos acessar essa paz todos os dias de nossas vidas. Que a espiritualidade acolha cada um de nós, principalmente aqueles que estão em lares destruídos, ainda distantes do Evangelho de Jesus. Que essa prece possa igualmente chegar a todos esses rincões necessitados de amor e de luz. Muita paz a todos, que tenhamos uma ótima noite com o nosso querido Léo à frente da mensagem. Pela prece que é serena, pelas palavras que encorajam. Um feliz 2024 a todos nós, muito rendimento no bem, como orienta Joana de Ângeles, muitas oportunidades de alcançarmos objetivos e de nossos quereres maiores sempre estejam sobrepondo os nossos quereres menores, né? Essa é a nossa trajetória de avanço. E nesse começo também quero trazer duas expressões do Cabete, né? Que seja uma noite aqui que eu possa contar muito com a vibração de vocês, para a gente reflorir o nosso caminho, perfumar o nosso coração, mais ainda, sempre mais.
Muitos palestrantes vêm pela sua obra, pela sua eloquência, e hoje vocês têm um palestrante que vem, agradece o convite e vem pela oportunidade de aprender. Então, muito bom a vibração carinhosa de vocês, para que a bondade abundante, né, dos mentores dessa casa e a misericórdia dos Espíritos que aqui nos refazem estejam muito presentes conosco e a gente saia daqui muito melhorado. O tema que eu escolhi para orientar a nossa conversa é educar-se com o auxílio do Evangelho, para que o Espírito possa avançar, renovando-se, fortalecendo-se com novos quadros mentais. Porque nós somos muito vitimados pelos nossos quadros mentais equivocados, pelos nossos pensamentos, sentimentos mal conduzidos, pelos nossos pensamentos mal conduzidos, pelos nossos sentimentos não tão bem formados. Por exemplo, quando a irmã Dulce, ao pedir uma ajuda para os necessitados, recebeu, o cidadão cuspiu na mão dela, ela disse: este é para mim, e agora para os que eu preciso amparar e cuidar. Então olha só, que pensamento bem formado, que sentimento bem conduzido. Aí, com essa análise do comportamento dela, eu queria que nós analisássemos o nosso. Se o nosso sentimento, o nosso pensamento está bem formado, o nosso sentimento está bem conduzido. O Evangelho tem informações pedagógicas para nós. E é preciso que a gente tenha cada vez mais lucidez da nossa programação. Hoje na escola a gente fala em projeto de vida, para gerar um protagonismo juvenil. E a gente vê a juventude cada vez mais ativa na criação da sua vida, e menos se colocando numa posição de vítima da circunstância. Ela se coloca como criadora da circunstância, geradora, protagonista das circunstâncias, e menos como vítima das vicissitudes. Então a gente precisa de lucidez para o nosso projeto, para a nossa programação de vida. Na escola hoje a gente fala em projeto de vida, porque nós estamos nessa. Olha só, o espírito na sua trajetória evolutiva alcançou as faixas da razão, alcançou pensamento contínuo, consciência, e agora nós estamos construindo a nossa liberdade, construindo o nosso livre-arbítrio, que é a nossa vontade forte para que cada escolha nossa revele Jesus e não revele as nossas imperfeições, não revele o nosso egoísmo, não revele os nossos instintos. Então olha só, o Espírito alcançou as faixas da razão pensando na nossa trajetória evolutiva. Pensamento contínuo, consciência, e agora estamos construindo a nossa liberdade. E para a construção da nossa liberdade, nós precisamos, com bastante foco, sintonizar os nossos comportamentos com a boa nova, sintonizar os nossos comportamentos com Jesus. E aí, umas perguntas básicas que eu acho que é importante nós fazermos para nós mesmos, embora quando a gente faz essa pergunta para nós, vem muita confusão, vem muito conflito na nossa mente, não vem uma lucidez. Então, o que eu faço aqui? Qual a finalidade dessa existência? Então são perguntas para nós pararmos um pouquinho, Parem agora e perguntem para si: o que eu faço aqui? Qual a finalidade dessa existência? E sintam, pensem, o que vem, Eu penso que vem um ser confuso, um ser com conflitos, com sentimentos mal formados, como falamos, pensamentos mal conduzidos. As pessoas, elas se envaidecem de terem comportamentos instintivos. Por exemplo, não mexe comigo que eu viro uma fera. Olha só, como se virar uma fera fosse algo que trouxesse status para nós. Então, é necessário que a gente tenha sentimentos bem conduzidos, pensamentos bem formados, e sentimentos doentes ligados às situações passadas, quando a gente se faz aquelas perguntas, O que eu faço aqui? Qual a finalidade dessa existência?
assistindo a uma live com a gaúcha Sandra Dalla Pola. Ela disse que nós precisamos criar evidências de gentileza. A nossa sociedade é caracterizada pela violência, porque nos falta evidências de gentileza. E como nós podemos criar evidências de gentileza? Sermos criativos para evidenciarmos a gentileza. Eu me lembro que o seu Hugo, ele dizia assim, tinha uma piada sobre Jesus, que ele dizia que ele contava aquela piada e que um dia a Dona Dulce disse assim: Hugo, Jesus merece respeito, e não uma piada. E ele disse que reviu e nunca mais contou a piada. Só que um detalhe, ele não contava aquela piada sobre Jesus, eram os amigos do grupo que contavam. Então olha a tamanha gentileza, ele se pôs no lugar do advertido, como se ele tivesse recebido uma advertência, e na verdade ele queria trazer uma lucidez para a programação de vida das pessoas que nos rodeavam. E exemplos de gentileza, outro dia uma moça compartilhou que ela pagou o pedágio do carro que vinha atrás dela. Então olha só, gentilezas gratuitas, espontâneas, que não nos fazem perder tempo. Outro dia, um vídeo do Japão, uma senhora chegou grávida, chegou passando mal uma fila e pediu o lugar da moça na fila. Olha só essa cena, que beleza, E a moça cedeu o lugar dela na fila, só que sem consultar os que estavam atrás dela. Aí ela cedeu o lugar dela, então entrou uma pessoa ali, ela foi para o último lugar da fila. Aí o próximo foi para trás dela, o outro foi para trás dela. Então olha só que sociedade mais bem organizada e que funciona num alto padrão de vibração. Que maravilha quando a gente conseguir ser esse protagonista na criação das evidências de gentileza na sociedade. Agora vindo para cá, eu parei numa faixa de pedestre, eu apaguei o farol para a pessoa atravessar, porque eu vim refletindo quais gentilezas eu posso produzir neste pequeno trajeto. Então, o Evangelho tem muita informação pedagógica para a gente, para nós nos educarmos, e isso requer um compromisso, requer uma lucidez, uma programação feita por nós aqui, com muito foco. Etimologia do Evangelho eu gosto muito de trazer, de refletir com a origem das palavras. Então, boa mensagem, o Evangelho deriva da palavra grega, evangelho, o prefixo eu é bom, e angélio é mensagem. Então, boa mensagem. E o Evangelho traz informações pedagógicas para nós. Pedagogia significa conduzir a criança. Então, o Evangelho possa conduzir a criança espiritual que nós somos, que a gente possa beber do Evangelho as informações pedagógicas. Então eu compus aqui o meu bate-papo, a minha contribuição, tirando contribuições do Evangelho, para que nós olhemos e atribuamos total valor com o intuito de que virem habilidades novas para nós. Por quê? A atribuição de valor é uma habilidade que vem sendo muito trabalhada na escola, porque muitas vezes coisas valiosas passam pela nossa vida e nós não atribuímos o devido valor. Então, aprender a atribuir valor é um aprendizado muito relevante para a gente, que os documentos que regulam a educação nacional têm trazido foco para que a gente estude isso. Como atribuir valor, as coisas que de fato têm relevância na nossa vida. Então eu trouxe algumas contribuições do Evangelho para que a gente atribua valor e se estabeleça o compromisso conosco mesmos de que virem habilidades novas em nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O Espiritismo amplia a nossa visão da existência, Isso já é uma reflexão muito presente nos nossos encontros, nas nossas palestras.
Então eu trouxe aqui um texto para a gente relembrar do Livro dos Espíritos, na conclusão, na página 404. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. Toda a lucidez que o Espiritismo nos traz, nos trazem os efeitos do mal com muita clareza e nos geram a necessidade de movimento, a necessidade do bem. A informação pedagógica que tem no Evangelho desperta em nós o compromisso. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Porque estudando, o compromisso vem, o assumir novas tarefas. O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as suas tendências más e desviando-os do mal, é maior do que se pensa e aumenta a todos os dias. É que para eles o futuro já não se apresenta de maneira vaga, mas é uma realidade que se compreende, que se pode explicar, quando se veem, quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar a si mesmo e de se emendar. Eu me lembro de uma sessão de psicografia que nós vivenciamos em Uberaba, uma mensagem para uma família em muito sofrimento pelo desencarne do filho com uma bala perdida. O filho dizia assim: pai, mãe, perdoem, olhando aqui a justiça e percebendo com os olhos do Espírito a organização, não teve bala perdida. Então olha só, quanto aprendizado, quanta mudança de modelo mental, de paradigma vem dos fenômenos espíritas. E aí alguns pontos principais da doutrina espírita, para vir uma lucidez ali no nosso pensamento, de como ela nos ajuda a, como está no slide anterior ali, ampliar a nossa visão da existência. Então, pontos principais da doutrina espírita, que está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Deus, Criador do Universo, o mundo espírita habitado pelos espíritos desencarnados, nós nos acotovelamos, encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos, o melhoramento progressivo dos espíritos, e aqui também a possibilidade de nós nos redimirmos, então quanta esperança a doutrina espírita nos traz. Então, o melhoramento progressivo dos espíritos que passam pelos diversos graus da hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. A relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, espíritos encarnados. A existência do perispírito como envoltório semimaterial do espírito. E os ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como os do Cristo, na máxima evangélica, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então, os pontos principais da doutrina, só para a gente ter essa lucidez aqui de como ela expande a nossa visão de mundo. Então, o Espiritismo, ele nos ajuda numa construção de uma personalidade mais saudável. Lendo um livro relacionado ao meu trabalho com a educação básica, o autor do livro chamado Stephen Covey disse assim para a gente que tem pessoas que têm alta manutenção, muita manutenção. Ou seja, se desequilibram, se esmorecem por causa dos seus pensamentos e sentimentos, mal formados, sentimentos mal conduzidos. São pessoas que dão muita manutenção. Eu vejo que a doutrina espírita, o Evangelho, vem nos ajudar a darmos menos manutenção. Vamos usar essa expressão que para mim traz uma clareza didática. Então, para que a gente dê menos manutenção na vida, que o Evangelho seja a nossa ferramenta. Então, Espiritismo e construção de uma personalidade mais saudável e saúde mental. E aí, posso convidar ainda para o Oeste? Então, falar em construção de uma personalidade mais saudável, nós estamos com o estudo sistematizado da doutrina às segundas, então estão todos convidados. Reavaliação cognitiva da vida.
Tem estudos que a gente teve acesso para realizar os nossos trabalhos. Eu trabalho com escolas e com a esfera socioemocional, social e emocional. Então tem estudos que a gente está acessando que fala que reavaliação cognitiva da vida gera uma eficácia na diminuição do desgosto diante da vida. Bom, se nós temos os elementos da doutrina espírita para reavaliarmos a vida, o nosso sentimento de desgosto, ele diminui. Eu acho essa informação bastante preciosa para a gente. Expressar emoções positivas, né? Nós temos um hábito, um papel social, né, que a gente vê predominar, de expressar emoções negativas, de destacar pontos fracos de pessoas, de coisas, achando que essa crítica é exercício de cidadania, né? E a gente tem estudos hoje mostrando para nós que expressar emoções positivas e não dar relevância para aspectos, pontos negativos, né? Não dar existência, aumenta a nossa satisfação com a vida e diminui sintomas depressivos. Olha que importante para a nossa saúde. Mais reavaliação cognitiva da vida, ou seja, né, com esse patrimônio que é o Espiritismo, se a gente reavalia cognitivamente a vida, mais fortalecimento para a supressão das respostas emocionais, ou seja, condução melhor dos nossos sentimentos, né? Se lembram do exemplo que eu dei da irmã Dulce, né? Cuspiu na mão, esse é para mim e para os necessitados. Bom, melhor condução do seu sentimento, né? Domínio, dona, maestra do que sente e do que pensa e do que faz, né? Então, tem uma oração que nós aprendemos de criança, né, que pede: Senhor, no silêncio desse dia, venho pedir-te a paz. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Enfim, vai evoluindo e no final a oração diz: que cada gesto meu te revele a todos. Então, olha só que beleza, né? A irmã Dulce, nosso exemplo aqui de escolhas que sempre revelam Jesus. Então, reavaliação cognitiva da vida, fortalecimento nosso, para que a gente consiga suprimir respostas emocionais que advenham de sentimentos não tão bem conduzidos e de pensamentos não tão bem formados, tá? Porque isso nos caracteriza sim, mas nós podemos suprimir as nossas respostas, né? Isso tem a ver com a nossa jornada de autoconhecimento e jornada de fortalecimento interior, né? Falando em jornada de autoconhecimento e de fortalecimento interior, quando nas perguntas do Livro dos Espíritos, né, começa a conceituação de Deus, os espíritos superiores nos dizem assim: tendes que vos desembaraçar de muitas coisas para acessar ao conceito de Deus, né? E aí eu gosto de usar essa expressão para a gente pensar outras coisas das quais nós temos que nos desembaraçar, que são muitas também, né? À medida que a gente vai progredindo, o progresso feito nos ajuda a ver o progresso que faremos, né? Não é esse o nosso aprendizado? Então eu gosto de usar essa frase, essa expressão, esse raciocínio, para a gente se beneficiar dele nesse sentido e refletir sobre do que nós temos que nos desembaraçar, né? E aí, nós temos refletido bastante com os nossos parceiros de trabalho profissional, né, na nossa vida cotidiana, sobre diversos papéis que são repassados a nós e que o desafio é reconhecermos se esses papéis são eficazes ou se eles são ineficazes e reescrever esses papéis. Por exemplo, né, como nós comentamos anteriormente, um papel muito constante é nós nos colocarmos numa situação de vítima. E se Deus é soberanamente justo e bom, como nós já aprendemos, Deus eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, então nós jamais seremos vítimas, né? Criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, texto do Livro dos Espíritos, tá?
Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, os imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, Deus soberanamente justo e bom. Então, o papel de vítima já não é um papel eficaz para nós. Né? Sempre que estivermos numa posição de vítima, de pessoas, de coisas, de circunstâncias, do próprio tempo, né? Muitas vezes a gente se coloca em vítima do tempo, reescrevamos esse papel, porque ele faz com que nós joguemos as oportunidades fora. Né? É como se jogássemos o futuro fora, quando a gente se coloca nessa posição. Um outro papel social que a gente recebeu, né, porque é muito recorrente e a gente foi se apropriando desse papel, é o papel de combatente. Né? As pessoas se combatem sem saber. Tem até uma música que diz assim pra gente. Né? E aí nós já temos a orientação. Examina tudo, retende o bem. Então, examina tudo, retém o bem. Não entra em combates desnecessários, como Chico Xavier psicografa em Emmanuel, né? Numa página belíssima, eu não vou me recordar do livro agora. Mas não desenvolva competições, combates desnecessários, que não vão criar mais para a vida. Então, examina tudo, retém o bem. Quando nos observarmos nesse papel de combatente de algo, percebamos se essa é uma escolha que vai criar mais para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Ou se reter o bem ali e não combater, não vai criar mais. Outro dia, um podcast do Elahá, ele dizia que nós temos um modelo mental de que, um paradigma, de que nós estamos aqui para desfrutar, para gozar. E muitas vezes uma chateação forte vem disso, quando a gente não pode desfrutar de algo ou gozar algo na vida. Então, é para a gente expandir este papel também, que nós não estamos aqui apenas para desfrutar, para gozar. E aí, lembrando de uma música que o grupo vocal canta, que eu admiro demais a letra, a poesia da canção, Feitos para Amar. Né? Olha só, esse é um modelo mental eficaz para a gente, substituir o modelo ineficaz, né, de que somos feitos para desfrutar, somos feitos para amar. Vamos substituir um por este mais eficaz. Indignado, papel de indignação. Muitas vezes a gente vê, outro dia numa matéria no jornal do Estado de São Paulo, o escritor dizia que o cidadão está numa sucessão de indignações, sempre escolhendo algo diariamente com o que se indignar. Então, um outro papel social ineficaz nos repassar. Povos são ensinados a se odiarem, a gente vê tanta guerra aí acontecendo em função deste papel passado. Apego ao erro, apego ao ponto fraco. Então, desapeguemos dos pontos fracos e nos apeguemos ao ponto bom. Raivosos por aquilo que não temos, em vez de gratidão pelo que temos. E o papel de reatividade. Então, falando da nossa jornada de autoconhecimento, da nossa jornada de fortalecimento interior, eu trouxe esse texto aqui, que é também de um autor que eu gosto bastante, e de um livro não da nossa doutrina, mas que converge muito as ideias. Ele diz assim: se você não conhece a si mesmo, não controla a si mesmo, não tem poder sobre si mesmo. Fica muito difícil gostar de si mesmo, a não ser de uma forma superficial. Olha só, quanto mais controle de nós, quanto mais poder sobre nós, domínio de nós, mais amor por nós. Por quê? Porque mais satisfação pessoal com cada escolha nossa. Então fica muito difícil gostar de si mesmo, a não ser de uma forma superficial, forçada, breve. O respeito real por si mesmo vem do domínio sobre a personalidade, vem da verdadeira independência. E a independência, para esse autor, é edificar caráter, é sintonizar
o comportamento, né, de cada um de nós com Jesus, com a boa nova. E a independência é essa conquista interior, é essa vitória pessoal, e a vitória pessoal precede todas as vitórias públicas nossas. E um pouquinho, eu gosto dessa imagem que saiu há uns anos, é super interessante, que ela nos ajuda a pensar sobre a visão fracional, né? A fração de visão que nós temos de nós. Ontem mesmo reencontrei uma amiga querida que está começando em trabalhos mediúnicos, londrinense, e ela disse assim, né, só que eu sou muito católica, né? Eu me vejo como muito no catolicismo. Daí eu disse para ela, a fração, né, que você enxerga de si é católica, mas e todo o seu espírito, né? Então olha só, essa imagem me ajuda a refletir sobre isso. Imagine a visão desse cidadão aqui, né, parcial, fração, e toda a realidade que ele tem para conhecer de si. Consegue enxergar bem? Bom, pense aqui, ele se imagina numa pedra, né? E de repente, olha só toda a realidade que ele tem para conhecer. Da mesma forma, nós conhecemos um pouco da nossa alma, que é uma fração do nosso espírito, né? Então, o quanto que precisamos nos conhecer para fortalecer a nossa programação, o nosso projeto de vida, a nossa programação reencarnatória, para a gente responder aquelas perguntas com cada vez mais lucidez. O que faço aqui? Qual a finalidade dessa existência? Então, o que faço aqui? Qual a finalidade dessa existência? E as respostas a essa pergunta vai gerar o nosso protagonismo existencial, né? Vai gerar a nossa escolha, a nossa atitude. E fazermos a criação mental da nossa vida antes da gente começar, faz toda a diferença, né? Então é essa trajetória que eu gostaria de deixar uma sugestão bem forte para o nosso coração aqui. O que faço aqui? Qual a finalidade dessa existência? Pensando em criar esse protagonismo, essa iniciativa existencial a favor de tornarmos a vida cada vez mais maravilhosa. Então, ó, é como se nós definíssemos os nossos resultados antes de agir, né? Por exemplo, eu quero resultados do seu Hugo Gonçalves, né? Quero resultados inspirados em Chico Xavier, em Jesus. Definimos os nossos resultados para a gente perseguirmos. Programar a vida e pautar suas escolhas por essa programação. E uma prática comum nossa, um modelo mental que predomina, é viver sem saber exatamente o que pretendemos alcançar. Então, fazermos o nosso projeto, né, como diz a Madame Creu, psicografou a Prece Caritas, né? Ela diz assim, ó, o futuro, sois espírito, e o futuro do espírito nos espera. Então, que nossa programação seja pensando no futuro do espírito. Então, viver sem saber exatamente o que se pretende alcançar é um modelo mental que predomina na nossa sociedade de hoje. Em síntese, né, o espírito, como estava naquele slide lá, me ajudei a lembrar, na sua trajetória evolutiva, alcançou as faixas da razão, pensamento contínuo, consciência, e hoje nós estamos construindo nossa liberdade, né, nosso livre-arbítrio, e essa construção do nosso livre-arbítrio é sintonizando os nossos comportamentos com Jesus, né, modelando o homem de bem, para que a gente contribua para uma sociedade que opere em vibração mais elevada. Uma entrevista que eu gostaria de deixar de sugestão para vocês no YouTube é uma entrevista bem antiga, acho que de 2002, 2004, da Hebe com o Chico Xavier, depois vem um trecho lá com a Nair Belo. Alguém já conhece essa entrevista? Fica de sugestão então para a gente buscar e se beneficiar dela. Ela nos pacifica, nos acerena, tamanho o envolvimento da Hebe, da Nair Belo, na energia e na amorosidade do Chico, né? E no momento da entrevista, o Chico diz assim para elas:
Eu cumpro o meu dever diante da sociedade e eu cumpro o meu dever diante da minha consciência. E isso me dá muita tranquilidade na minha vida interior. Eu acho esse trecho belíssimo, dentre tantos outros. Por isso eu sugiro, busquem lá, Hebe, Chico, Nair Belo, acho que com essas palavras-chave vocês já vão se beneficiar. Então, eu cumpro muito o meu dever diante da sociedade, da comunidade e diante da minha consciência. E isso me dá uma vida interior de muita tranquilidade. Aqui eu trouxe alguns, seguindo na nossa busca de novas habilidades. Só quero ler rapidamente aqui, para já irmos para o encerramento. Não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Estamos buscando no Evangelho contribuições, informações pedagógicas para a nossa educação. Então, não alimentar ódio. Se estivermos alimentando ódio, precisamos colocar consciência aí. Nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoar e esquecer as ofensas, e só dos benefícios se lembrar, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Nunca se comprazer em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Saber que sem sua permissão nada acontece e se lhe submeter à vontade em todas as coisas. Ter fé no futuro e por essa razão colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Saber que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitar sem murmurar. Nós temos entre os colegas de trabalho, nós temos uma expressão assim de parceria de responsabilidade. Por exemplo, eu estou aqui no meu esforço de parar de murmurar. Aí eu escolhi uma parceira de responsabilidade que toda vez que ela me observar murmurando, ela vai ter essa abertura para me atentar. E aí ela fica: Léo, você está murmurando. Não murmureis. Então, de um jeito divertido, carinhoso, a gente estabelece essa parceria para avançarmos. Encontrar satisfação nos benefícios que espalha. Aí a gente aprende lá no texto da beneficência, que a beneficência nos trará as mais nobres e mais doces alegrias, nos serviços que presta, no fazer de nós uns aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Como primeiro impulso, pensar nos outros antes de pensar em si. Muitas vezes o nosso impulso é pensar em nós, citar a gente primeiro, depois os outros. Eu acho uma elegância textual que eu aprendi com alguém muito querido, muito querida, que é sempre que vamos nominar, nos colocarmos por último. Isso demonstra o pensar nos outros antes de pensar em nós. Cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Ser bom, humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos. Falando aqui um pouquinho raças, crenças, nós temos pesquisas que apontam muita injustiça que acontece, injustiça que não fica evidente. Por exemplo, crianças afrodescendentes, elas são tidas como muito mais adultas do que crianças brancas, não no contexto escolar. Hoje nós estamos levando um trabalho para as escolas para tirar escamas dos nossos olhos, nesse sentido. Porque esse viés de adultificação traz muito sofrimento, traz tratamentos menos afetivos e carinhosos. Então pensemos sobre isso. Tem um outro dado, falando aqui de raças, de crenças, tem um outro dado que fala que a comunidade LGBT se deprime muito mais e se coloca como quem não vai cursar curso superior por causa das situações de agressões vividas na vivência escolar.
né? Então, de um contexto triste que gera, por exemplo, os jovens que sofreram essa discriminação, que foram estigmatizados, eles se colocam como: não vou cursar, não vou fazer curso superior, e se deprimem muito mais. Então são injustiças que acontecem e que não estão na nossa fração, na nossa cognição, né? Na fração de conhecimento nosso. Estão desconhecidas por nós ainda. Estão presentes nas relações, mas ainda não tão conhecidas por nós. E falando da nossa jornada de autoconhecimento, jornada de fortalecimento interior, quero finalizar aqui com esta poesia de uma outra música que o grupo vocal canta, que para mim traz um ensinamento grandioso, e eu quero deixar aqui, encerrar essa minha contribuição. Jornada de autoconhecimento, jornada de fortalecimento interior, para que a gente tenha pensamentos mais bem conduzidos, né? Pensamentos mais bem fortalecidos e sentimentos mais bem conduzidos. Olha essa música que fala do irmão Chico Xavier. Quando o acusado usou o amor. Eu sempre destaco essa música, talvez eu esteja redundando, talvez não, certamente estou redundando aqui, mas eu acho que ela é muito relevante, muito urgente para a gente. Quando o acusado usou o amor, caluniado usou o perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. O seu Hugo, uma vez, numa entrevista com o seu Astolfo sobre o jornal Imortal, né, falando, elogiado nem viu, né? O seu Astolfo perguntou para o seu Hugo assim: seu Hugo, tantos elogios, tanto reconhecimento, o senhor não se envaidece? Ele disse assim: eu passo tudo para Dulce, né? A esposa dele, acho que todos ali conhecem o seu Hugo, né? Quem não conhece, o grande trabalhador dessa casa que inspira todos nós. Ele falou: eu transfiro para Dulce, e ela que se vire. Então, elogiado, nem vê, né? E finalizo oferecendo para vocês essa foto, que é um carinho no meu coração. Espero que seja um carinho no coração de vocês também. Que quanto rendimento do bem a gente vê aqui, quanta constância na oração, quanta leitura do Evangelho, quanta vida inteira de doação e de amor, que traz certamente o selo do acolhimento, o selo da mansidão, o selo da confiança de verdadeiros cristãos. Obrigado pela atenção carinhosa. Jesus nos abençoe. Essa imagem, ela até se emocionou, porque nós estamos vendo dois missionários de Jesus colocaram suas vidas nessa trajetória aqui reencarnatória, oferecendo todo o seu esforço nessa missão cristã. Quando a gente vê, a gente se emociona porque a gente vê puro amor, né? Então, que o Léo possa ser recompensado por estar nos relembrando, né? A que fomos destinados. Somos todos destinados a sermos espíritos puros. E nós estamos numa trajetória. Se nós estamos um pouco cansados, se estamos no mundo de provas e expiações, vamos olhar para frente. Nosso destino é tão lindo e a caminhada é mais linda ainda, porque ela é feita de muito amor. Então, que possamos permanecer nessa sintonia, nessa amorosidade. E passando agora para a segunda parte, para a paz. Sendo assim, chegamos ao término da nossa reunião de quarta-feira. Nossos agradecimentos ao Léo, que tão bem trouxe uma explanação maravilhosa sobre o Evangelho, sobre a educação que nós, através do Evangelho, nós vamos adquirindo, e a elevação que todos nós, quando nós buscamos através do Evangelho de Jesus, nós aprendemos tanta coisa, né? Quando o Léo disse, em certa frase, que nós devemos
Se nós não nos amarmos, como é que nós vamos poder ofertar amor a alguém que está ao nosso lado? Se nós temos que nos amar, nós temos que gostar de nós, para que nós possamos, com esse sentimento de humildade, de harmonia, espargir ao nosso redor a tranquilidade, a paz e a harmonia. Nesse instante de oração, nós procuramos harmonizar o nosso coração, o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre por excelência, pedindo a Jesus que nos proteja, nos ampare, que traga a paz para este mundo tão necessitado de paz. Mas se nós quisermos a paz, nós temos que procurá-la dentro de nós. Quando nós conseguirmos colocar a paz em nosso coração, em nosso espírito, aí nós estaremos preparados para passar a paz para os nossos irmãos, a nossa volta. Nossa gratidão por esses instantes que nós passamos nessa casa, essa casa bendita de amor e de luz, que sempre nos dá ânimo, força, resignação para as entradas, para aqueles turbilhão de problemas, de dor, de sofrimento que vem à nossa frente. Busquemos através do Evangelho de Jesus, como o Léo colocou também hoje para nós. Busquemos através do Evangelho os ensinamentos, da retidão dos caminhos que nós temos que seguir, buscando a companhia do Mestre Jesus. Sabemos que nós estamos num turbilhão, numa turbulência, em mares revoltos, mas nós sabemos que a nossa nau não vai naufragar, porque o piloto já está dirigindo o vizinho do piloto. Ele sempre salva aqueles que estão à sua volta, que buscam o seu amparo. E este piloto é Jesus. Nossa gratidão a todos que aqui estiverem hoje para participar conosco desse Evangelho da noite. Que todos, ao voltar para seus lares, levem a paz, a harmonia, a fé e a esperança em dias melhores, buscando através de Jesus e dos mentores amados dessa casa. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, que a tua paz permaneça em nossos corações, que nós possamos levar essa paz aonde nós formos, que ela seja um rastro de luz por onde nós passarmos. Obrigada, obrigada, Senhor, por tudo que nos dás, por tudo que temos. Nossa gratidão. E uma boa noite a todos. A gratidão por vocês estarem aqui conosco, participando desses momentos de elevação espiritual. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos.